canal. Hoje nós vamos falar dos nossos meninos de ouro, esses meninos que só nos dão orgulho nesse mundo afora. Então, unidos por esse sentimento de brasilidade, de orgulho brasileiro e do que nós temos de melhor para exportar, que é o nosso futebol, que é o futebol brasileiro, que nós vamos nos unir hoje e falar sobre isso. E nós temos um convidado mais que especial, Javier Munhoz Castanho, escritor. Exatamente, essa era a novidade que eu queria mostrar para vocês. Antes de tudo, Javier é meu companheiro de vida, né? Meu companheiro de jornada, como diz aqui na Espanha, mi pareja. E escreveu um livro, aqui o livro do Javier, História del Real Madrid, Memórias de la Leyenda Blanca e Falsos Relatos de sua Leyenda Negra. Depois da nossa conversa aqui, eu vou deixar disponível o link para compra na Amazon, caso você se interesse em saber um pouco mais. Hoje nós vamos focar nos nossos jogadores brasileiros, que é o tema que nos toca hoje, ok? Então, sem mais delongas, vou chamar aqui o Javier para nossa conversa. Aqui! Olá, Marília! Olá, Javier! Como estás? Tudo bem? Aqui com o livro em pleno auge. Depois da apresentação presencial da torcida madridista de Placência, estamos em trâmite de publicação do livro impresso, mas já está disponível, ainda que tenha que baixar a aplicação Kindle para obtê-lo. Muito bem, agora é disponível em formato digital e em breve estará disponível em formato impresso, correto? Fenomenal! Por agora vou deixar o link para adquirir por formato digital. Quando tenhamos também em formato impresso, também vamos publicar onde vocês podem estar encontrando o livro no formato impresso, ok? Perfeito! Então, Javier, para começar nossa conversa, creio que é justo falar do nosso rei. Nós não somos monarquia, mas temos um rei. Que, ainda que não tenha jogado na Espanha, não podemos abrir nossa conversa sem falar dele, verdade? Então, o Rei Pelé mudou o futebol mundial e também junto a ele Roberto Carlos, verdade, Javier? Mudaram de maneira diferente. Pode falar um pouquinho mais como eles mudaram? Sim, Pelé mudou o jogo em muito mais aspectos. Fez patentes próprias, as chilenas, as famosas chilenas, que até então era um pouco uma loucura marcar tantos gols de chilena. Passam os anos e as coisas que fez Pelé continuam sendo muito difíceis de repetir. Incluso como a elástica de Ronaldinho, a roleta marselhesa de Zidane, pareciam inovadoras, mas Pelé já as tinha feito 50 anos antes. A forma de dirigir a circulação do jogo, do meio-campo até a frente, incluso desde mais atrás, no meio-campo, e, pois um repertório indescritível de regates que tinha feito, da forma de elaborar o jogo, e também como uma marca pessoal que transcende, que vai mais além do futebol, senão como a marca de um esportista. E uma coisa que disse Pelé é que se tivesse jogado na Europa, teria gostado de jogar no Real Madrid. Bem, jogou em Santos e ainda assim, para muitos, e eu entre eles, é o melhor da história por tudo que eu já expliquei. E pelos 3 mundiais, evidentemente. Roberto Carlos foi um dos grandes pontos de união entre o clube Real Madrid e a seleção brasileira, as 2 equipes mais ganhadoras da história. Por um lado a nível de clubes e por outro a nível de seleção. Roberto Carlos mudou o futebol porque ocupava toda a banda e era como jogar com 14 jogadores. Então, por seu físico, por sua velocidade, por sua potência, chutes a gol. Sendo defesa, alcançou um número de gols e assistência completamente inusuais para o seu posto. E, também pelo físico, que realmente impressionava tanto aos rivais como aos próprios companheiros, aos telespectadores e jornalistas e todo mundo, é claro. Fenomenal! Quem foi o primeiro brasileiro a jogar no Real Madrid?
Canário seguiu 2 Copas de Europa no Real Madrid aos finais dos anos 60 e era extremo-direito. Sim, tinha jogo bonitos pelos regates e combinações que fazia e com os companheiros. Tinha um jogo bastante vistoso. E pouco depois chegaram também Didi, Walter Pereira, que era apelidado como Didi, e Evaristo Macedo também. Ainda que com menos êxito que Canário, que já sendo campeão da Europa, sobretudo naqueles tempos que não era tão fácil como agora transpassar o Atlântico. Já nos 50 havia um brasileiro, que era Canário, campeão de Europa com o Madrid. E o último foi Hendrick, verdade? Do Palmeiras. Vamos de primeiro ao último. O mais jovem, com 16 anos, já destacado no Brasileirão, e com 16 anos já se destacando na Liga. Não só na Liga Juvenil, senão na Liga Profissional. Pagou o Real Madrid ao Palmeiras 30 milhões de euros. Uau! Para vir em 2024, assim que ainda tem que esperar para cumprir os 18. Nossos meninos de ouro, como costumamos dizer no Brasil. E por que Real Madrid ficha tantos jogadores brasileiros, Xavier? Bom, nessa nova geração, há um grande artífice que é o assessor do clube e assessora diretamente e pessoalmente a Florentino Pérez, e se chama Johnny Calafate, e controla o mercado futebolístico geral, mas sobretudo o sul-americano. Agora a última palavra tem José Ángel Sánchez, o diretor-geral, e Florentino Pérez, o presidente. Mas graças à sua visão aguda, ele fichou ao clube uruguaio Fede Valverde, por exemplo. Outros também brasileiros, como Vinícius Júnior, que claro já é a estrela da equipe atualmente, Rodrigo, Militão, ainda que já procedia do futebol europeu, mas sim que tinha no radar Johnny Calafate. E sobretudo com o físico e a velocidade que tem esse tipo de futebolista, o físico, a velocidade, superar o rival, no 1 a 1, sobretudo fisicamente. Esse é o aspecto que predomina por em cima do talento. Claro, tem que ter talento, mas sem esse ponto a mais, o físico, as equipes ficariam atrás a respeito do que Cinho tem. Eu creio que é uma geração que vai marcar uma nova época dourada. Vinícius Júnior é o que representa o Real Madrid, porque ao princípio foi burlado como o Real Madrid, sempre o mínimo tropeço é criticado. Bom, nesta ocasião, sobretudo a imprensa antimadridista aproveitou o mau começo que teve Vinícius para criticar. Pouco a pouco foi fazendo espaço na equipe e ao final está obtendo números bastante sobressalentes. No ano passado, com 22 gols e 16 assistências, e não só os números, mas também em que partidos. Decidido a Champions League e em vários partidos decisivos. Hoje em dia é o máximo goleador já da atual temporada. E vai melhorando ano a ano, e como disse há pouco o treinador rival, o treinador de Liverpool, Vinícius já é uma lenda do clube. Ainda que Rodrigo, Militão, todos estes nomes mencionados agora estão à altura e entendem perfeitamente o que é o Madrid. Estão em sintonia com o que é a filosofia madridista, que é não se render, manter-se ao nível dos seus companheiros, ao respeito, do que é o respeito e não se destacar no vestuário para fora, só no campo e manter-se unido. Bom, isso é o que lhes explicaram os veteranos como Marcelo e Casimiro, por exemplo, que também são brasileiros. E graças a isso, graças a essa união e graças a crer todos juntos em uma mesma filosofia, se obtém êxito, como o ano passado. E os bailes de Vini? Baila, Vini, baila! Quanta repercussão houve os bailes de Vini! O que aconteceu? A ver. Sim, que é verdade que houve uma pequena porcentagem de verdade, que na Espanha as torcidas, os rivais e a imprensa não estão tão acostumados a celebrações com danças quando recebem gols. Aqui não é tão habitual, senão o contrário. É mais uma celebração não tão orquestrada, por assim dizer. É mais o que sai ao momento e não com danças preparadas e tudo isso. Mas penso que no transfundo estão as verdadeiras razões da maior porcentagem das críticas, porque ano passado não havia tanta polêmica, porque, claro, Vinícius não havia se destacado tanto e o que não se destaca não se critica. Então se desvirtuou depois de ganhar a Liga e, sobretudo, a Champions no ano passado.
sendo decisivo depois de retratar esses jornalistas que lhe subestimaram anteriormente. Pois aí está um pouco essa batalhinha interna, não? Creio que, por outro lado, confundem, de certo modo, a torcida. Mas assuntos já plenamente estatísticos, em ligas europeias, Vinícius é o jogador que mais faltas recebe, com quase 100, com bastante diferença a respeito do segundo. Essa diferença se resume sobretudo na Liga Espanhola. Portanto, tudo começa porque se a arbitragem na Espanha não aplica o regulamento para o Real Madrid, como no resto das equipes, enquanto que na Europa sim se aplica. Se é falta para qualquer jogador que a receba. Na Espanha, agridem a Vinícius e incluso não se mostram as repetições no canal da Liga, nas retransmissões. Na Europa, se é uma falta, se apita e aqui nem se mostram as repetições. Se se apitam as faltas, Vinícius não teria que protestar tanto. Aí onde reside a origem, porque que jogador não protesta quando lhe fazem uma falta e não apita? Desde o futebol mais amador ao profissional não existe este jogador. É que Vinícius protesta muito, claro, porque lhe fazem muitas faltas que não lhe apitam. Quanto mais falta que lhe façam e não lhe apitam, mais protestos. E por último, depois de todos esses bailes, sempre mantiveram a campanha, com uma desculpa ou outra. Primeiro as danças, depois os protestos. Vamos ver o que sai no mês que vem, já estou esperando a próxima desculpa. Sabe uma oportunidade? Vou fazer aqui um parêntese, Javier, para esclarecer tanto a cultura espanhola quanto a cultura brasileira. As danças na nossa cultura estão presentes em praticamente tudo. Me lembro que quando estávamos vendo a Copa, fomos a um bar brasileiro aqui em Salamanca. E convidamos um casal de amigos espanhóis para ir ao bar. Para ver a Copa, que naquele momento estava jogando o Brasil. E terminada a partida, se apagou a televisão e colocaram música. E nos levantamos todos e começamos a dançar. E eu achei muito engraçado porque o rapaz perguntou: e por que dançam? É porque vencemos, terminou o partido. Mas se levantam todos e começam a dançar? Sim, vencemos. E para esclarecer a cultura brasileira sobre a afirmação desse senhor, que ele disse: "Pare de hacer sermono". Aqui na Espanha, hacer sermono é como pare de não levar as coisas a sério. Não era tanto uma afirmação racista como sou racista, é verdade. Mas depois ele se explicou e disse: na nossa cultura existe essa expressão, e é uma expressão que dizemos para que se leve mais as coisas a sério. Seria isso. Creio que é importante esclarecer dos dois lados, porque creio que houve um choque cultural. Creio que dos dois lados do que aconteceu. Há uma pergunta aqui, vamos ver. Bom, para você, Ravi, qual jogador é mais completo, Vini ou Rodrigo? A pergunta: Vini ou Rodrigo é o mais completo? Rodrigo é um pouco mais talentoso, tecnicamente, mas, como eu disse antes, Vinícius tem um pouco de tudo que hoje o futebol exige para destacar. Fisicamente, Vinícius arrebenta o rival, fisicamente, porque na primeira vez pode falhar, na segunda, na terceira. Quando o Vinícius vem na quarta ou na quinta, a defesa já não pode, já não aguenta o físico. E por isso, ao final, ou por técnica ou por físico, Vinícius acaba transbordando. Então, Vinícius engloba mais. É talvez um pouquinho menos talentoso, mas engloba tudo isso. Para que o futebol exige para destacar, não? E o que pensou a torcida? Das danças de Vini, toda a repercussão que houve, tudo isso. O que pensou a torcida do Real Madrid sobre isso? Estava de acordo que não deveria dançar ou que sim? Como você vê? Penso que a grande maioria adora Vinícius, mas há dois setores. Um que está de acordo com os protestos, as danças e tudo isso, porque sim que é verdade que a torcida é muito exigente. O madridismo é a torcida mais exigente, a mais complicada do mundo por isso. Sempre se busca, eu creio, que a perfeição,
e, por outro lado, é como uma reivindicação das campanhas da prensa, do antimadridismo e tudo isso. Então, esse setor diz que, fora do clube, não tem o que dizer o que temos que fazer. Disseram que havia provocado a torcida atlética. É o ponto que a imprensa quer que se chegue, de um jogador do Real Madrid que marca no seu estádio e não possa nem celebrá-lo. Estava celebrando o gol como qualquer jogador e estava dizendo que estava provocando a torcida atlética. E a torcida do Atlético estava de costas a Vinícius, ou seja, estava no sentido contrário. Não pode ser que lhes provoque se está celebrando com a sua própria torcida, e a torcida rival estava na outra ponta. Então são coisas constantes, não? É uma dinâmica que se percebe facilmente. Fenomenal! E se você quiser saber mais e muito mais, no livro Histórias del Real Madrid, Memórias de la Leyenda Blanca e Falsos Relatos de sua Leyenda Negra. Vou colocar aqui nos comentários, tanto no YouTube como no Instagram, e vocês podem adquirir por formato digital e brevemente também no formato impresso, verdade, Javier? Sim, é assim. Muito bem. Queres fazer tuas considerações finais sobre o teu livro? Bom, aí está um pouco. Na verdade, me saiu bastante completo, desde o ponto de vista técnico, tático, estatístico, também sentimental. Cada etapa do clube, incluso desde os anos 30. É tempo, não? Há quase 100 anos, 121 anos tem o clube. Desde os anos 30, 40, se começou a forjar esse gen competitivo e nos anos 50 foi quando começamos a conquistar a Europa. E até então parece ser que quase não paramos de ganhar. E essa é a essência de que trata de transmitir o livro, incluso mais além do que é ganhar ou não, senão é o como. Como ficamos às vezes da margem, mas nos sentimos orgulhosos também, pela essência da equipe sobre o campo e mais além, os valores que representamos socialmente também. Porque a Fundação Real Madrid é fundada, vale a redundância, em 1997 e chega a todos os pontos do planeta para ajudar o mais desfavorecido, ou os lugares que sofreram desastres de todo tipo, naturais ou bélicos. Pois a Fundação Real Madrid aí está, sempre para ajudar. E isso é o que também representa o clube e esse escudo. Ademais, a Fundação Real Madrid está presente em vários estados do Brasil, ajudando as crianças que necessitam de reforço escolar, de um esporte, de uma atenção, uma alimentação. Ali está a Fundação Real Madrid em vários estados do Brasil, dando a sua contribuição. Muito bem, vou ler aqui os comentários se queres responder algo. Aqui, Andrés. O mal que vejo em Vini é que deveria protestar menos e jogar mais futebol. Batem muito, mas ele tem que deixar de protestar e se dedicar a jogar e será melhor jogador. E disse também, comprem o livro, está muito bom. Estou de acordo. Obrigado, Andrés, pelo comentário e pelo apoio ao livro e também pela sua perspectiva a respeito de Vinícius. Sim, que creio que em alguma ocasião se sai um pouco da partida, mas, por um lado, seria ideal, não? Mas é muito difícil que te batam e protestar e calar. Nenhum jogador joga com esparadrapo na boca, isso não existe. É um jogador de sangue quente e em alguma ocasião se excede. Mas, por outro lado, se não te queixas nunca, vão continuar te machucando. Vão continuar te agredindo e se vai normalizar mais. Se não protestas, também vai se normalizar e até que ocorra uma desgraça, que lhe retirem com uma entrada no hospital. Por outro lado, creio que os companheiros têm que protestar em conjunto. Não se exceder demais, mas fazendo em conjunto, eu creio que se nota menos e se ajuda mais. Porque eu creio que nenhuma equipe conseguiu ganhar sem dominar todos os aspectos do futebol. E o clube, incluso, deveria protestar, institucionalmente.
Muito bem, pois muitíssimo obrigada, Javier, pela tua participação. Obrigada também aos nossos meninos de ouro que estão aí com todo o seu brilhantismo, levando emoção, levando alegria ao povo espanhol, nossos brasileiros que estão aí fazendo o melhor possível. E o livro vai estar aqui na descrição. Se vocês quiserem, podem comprar no formato digital e brevemente no formato impresso, verdade? Creio que seja o antes possível. Ainda tenho que fechar franjas com a editora. Por enquanto está aí em formato digital, na Amazon, para quem queira lê-lo. Para quem não possa esperar, aí está digital. E quem prefere esperar, vamos ver quando se pode fechar o acordo. Mas não creio que tarde muito. Perfeito, perfeito, pois muito obrigada. Muito obrigada a vocês por terem participado aqui na live. E se vocês tiverem alguma outra dúvida também, se você está vendo depois, podem colocar aqui no comentário que também o Javier vai responder, sim? Claro que sim. Até a próxima. Espero que não tardemos muito para reunir-nos de novo, quando esteja impressa. Espero que não. Adeus.